Quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Se você estiver próximo aí às suas mãos, pegue ela. Abra lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 32 a 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 32 a 35. Diz assim esse pequeno texto da palavra de Deus: viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali ele encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Eu quero repetir a expressão que está no versículo 34, que diz: levante-se e arrume a sua cama. Vou falar mais uma vez: levante-se e arrume a sua cama. Irmãos, todos nós sabemos da importância que tem o livro de Atos dos Apóstolos para nós, para a igreja de Cristo Jesus. O Atos dos Apóstolos, esse livro, ele marca, por exemplo, a descida do Espírito Santo sobre os crentes que aguardavam a promessa de Jesus. Ao receberem o Espírito Santo e serem cheios do Espírito, eles começaram a falar com intrepidez, a anunciar o Evangelho, e o Evangelho foi se espalhando primeiramente entre os judeus, até que no momento de muita perseguição, nós vamos encontrar o relato da morte de Estevão, e com a dispersão da igreja, esse evangelho começa a chegar também aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. Um pouco antes deste texto que nós lemos, você vai ver que um eunuco etíope é alcançado por este evangelho, e agora, no momento em que Saulo já havia se convertido, estava sendo discipulado para poder viver a obra do Evangelho, Pedro vai pregando o Evangelho aos gentios, até que ele chega em Lida, e ele encontra ali um homem chamado Enéas, numa situação de enfermidade há 8 anos, onde este homem recebe a cura do Senhor Jesus Cristo, por intermédio de Pedro. Esse texto ele tem algumas particularidades que eu quero destacar, para que a gente pense um pouco sobre ele. Primeiro é o nome de Enéas. Acredito que todos, ou pelo menos a maioria, saiba que no mundo antigo o nome ele tem um peso muito mais forte do que hoje, porque o nome no mundo antigo ele era sobretudo escolhido pelo seu significado. Então, quando você tinha alguém que se chamava por um determinado nome, esse nome ele carregava com ele um significado. Hoje em dia nós ainda temos isso. Nós temos pessoas que, por exemplo, quando estão esperando um bebê, pesquisam muito pelo significado do nome para poder colocar o nome na pessoa. Mas isso no mundo antigo era muito forte. E Enéas, ele tem como significado louvor. Eu imagino que quando seus pais pensaram nesse nome para ele, pensaram em alguém que talvez tivesse essa marca, a marca do louvor, a marca da adoração.
Agora eu não sei se esse homem ele conseguia, pelo menos nesses 8 últimos anos da sua vida, expressar uma adoração, viver uma vida de louvor, porque a sua circunstância era de muito sofrimento. Outro ponto de destaque que eu quero chamar a sua atenção para esse texto, e que nós vamos também falar um pouco sobre isso, é essa expressão que Pedro fala para este homem, para Enéas. Enéas, levanta e arruma a sua cama. Num contexto ali, a cama era muito diferente do que a cama que nós temos hoje. A cama era como se fosse uma maca que você enrolava, uma esteira. Então era muito comum, você dormiu, você enrola e você pode carregar a sua cama para onde você quiser. Lá no Evangelho de João, no capítulo 5, nós temos o relato em que o Senhor Jesus cura o paralítico de Betesda, e ele fala: levanta, pega a sua cama e anda. Então esse contexto também se aplica aqui para Enéas. Nós vamos falar um pouco em termos de analogia sobre isso, mas eu quero destacar nesse momento para você essa expressão: levanta, arruma a sua cama. Mas é fato, irmãos, que esse texto ele é um dos textos que narra, um dos milagres feitos por Pedro, alguém extremamente usado pelo Espírito Santo. E o livro de Atos, ele fala muito para a igreja, fala muito sobre vida cristã. E eu quero nesses poucos minutos pensar um pouquinho sobre esses poucos versículos aqui que nós lemos. A primeira coisa que eu quero pensar com os irmãos é sobre esse significado, sobre o nome deste homem que era Enéas, que tem como significado louvor. Louvor. Todos nós sabemos o que é louvor, Eu estou acompanhado aqui do Ministério de Louvor. Se você não é membro desta igreja, você congrega em alguma outra igreja, é bem provável que na sua igreja também tem o Ministério de Louvor. Nós sabemos, essa palavra é comum para nós, o que é louvor. Só que quando a gente começa a desdobrar um pouco louvor, adoração, antes de nós entrarmos nessa pandemia, nós vínhamos vivendo a estação da adoração aqui na igreja, a gente vai ver que essa palavra ela tem um peso muito importante para nós. De cara, você sabe muito bem, nós podemos dizer que louvar é diferente de cantar. Porque cantar você pode fazer com a boca, com os lábios. O louvor, a gente já pensa em algo que vem de dentro, algo que vem do coração. O fato é que esse texto tinha um homem há 8 anos vivendo uma enfermidade, que o significado do seu nome era justamente louvor, trazia uma ideia de adoração. E nós sabemos muito bem, irmãos, que as circunstâncias adversas que nós vivemos, elas podem em algum momento querer influenciar na nossa adoração, querer influenciar no nosso louvor. Nós já falamos muito sobre isso nesses últimos cultos online que transmitimos. Falamos, por exemplo, da oração de Abacuque, que não é uma oração simplesmente com os lábios, é um louvor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja animais nos pastos, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Isso é mais que palavras, irmãos, isso é louvor. E eu quero nesse momento, nessa noite, trazer para você a importância de você louvar, independente das circunstâncias. Louvar no meio das circunstâncias difíceis, louvar no meio de uma circunstância que nos traz sofrimento, que nos traz crise, a importância de você louvar. E olha, grave isso, louvar é muito mais do que cantar. Louvar é quando você consegue expressar aquilo que está no íntimo da sua alma, aquilo que está no íntimo do seu ser. Louvar, irmãos, muitas vezes é você trocar a palavra de murmuração pela palavra de adoração. É você conseguir arrancar do mais profundo da sua alma, por mais que haja ao seu redor uma circunstância adversa, um louvor que ele possa tocar os céus, que ele possa sair desse ambiente terreno e chegar aos céus, chegar aos ouvidos do Pai. Isso é louvor. Nós poderíamos, por exemplo, eu quero destacar aqui com você rapidamente, o Salmo de número 150, que é um convite para que nós possamos louvar ao Senhor. Veja: louvem a Deus no seu santuário,
Louvem-no em seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Louvem-no ao som de trombeta. Louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Olha, eu vou confessar para você, eu sinto falta agora dos irmãos aqui na igreja. Porque quem está acostumado a me ver pregando, sabe que de vez em quando no meio da mensagem eu tiro uma música, sobretudo antiga, um pouquinho mais antiga, e convido a igreja a louvar. Não sei se você consegue, aí você que é membro da nossa igreja, trazer à memória esses momentos que eu estou aqui pregando e aí vem uma música à mente e eu convido a igreja a cantarmos juntos. Se os irmãos estivessem aqui, eu ia convidar os irmãos para cantar comigo aquele louvor da Cassiane que fala exatamente sobre isso, que nos convida a louvar, simplesmente louvar. E o louvor vai dizendo, então louve, simplesmente louve. Você consegue aí, de onde você está, cantar isso comigo? Você consegue louvar ao Senhor? Mas olha, você consegue fazer isso muito mais do que simplesmente cantar. Você consegue louvar com o seu coração? Por mais que talvez esses dias estejam trazendo tristeza, sofrimento, você consegue louvar verdadeiramente ao Senhor? Então louve, simplesmente louve. Tá sofrendo, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Então cante, Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga as tuas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Pois é, irmãos, esse era o significado de Enéas, louvor. A circunstância não era a das mais favoráveis, mas ele tinha uma identidade. Olha, você também tem essa identidade. Você é um filho amado, você é uma filha amada de Deus. Você foi criado para adorar ao Senhor. Então louve ao Senhor, independente das circunstâncias. No segundo momento, meus irmãos, eu quero destacar esta frase que Pedro diz para Enéas: levanta e arrume a sua cama. Todo texto, irmãos, tem um contexto histórico, e o contexto do texto era que Pedro estava dizendo que uma vez curado, ele podia se levantar, pegar a sua cama, que era um objeto que ele ficava prostrado sobre ela, e ir embora. Deus estava dando cura, liberdade para ele. Este era o contexto. Só que para nós nesse momento, eu quero usar de uma analogia para falar com você sobre essa expressão: levante e arrume a sua cama. Nós temos vivido um tempo onde muitos de nós têm ficado mais tempo em casa, né? Salvo algumas exceções, nem todos nós estamos sem sair de casa para trabalhar. Muitos continuam na sua rotina de trabalho normal, mas alguns, uma boa parte da sociedade tem ficado em casa esses dias e sabe muito bem, principalmente quem fica em casa, o
que é uma cama desarrumada. Acredito que a maioria de nós não gosta de uma cama desarrumada. Só que às vezes a gente pode ficar em casa, às vezes, e lá naquela preguiça de fazer o que tem que fazer, ou naquele momento mais ali de folga, às vezes passar um dia inteiro com a cama desarrumada. Mas a cama, irmãos, arrumada, ela faz muita diferença para nós. Eu imagino você saindo de casa e você passando horas fora. Quando você chega em casa, o prazer muitas vezes que é encontrar uma cama arrumada. E Pedro, ele está dizendo para Enéas: Enéas, levante e arrume a sua cama. A cama bagunçada, irmãos, a cama que está ali sem arrumar, ela simboliza para nós nesse momento algumas marcas que nesse momento que nós estamos vivendo, nesse momento de crise, elas tendem a nos prejudicar. Esse momento que nós estamos muitas vezes fora da nossa rotina, nos momentos que nós estamos fazendo algo diferente do que nós costumamos fazer, olha, a cama desarrumada traz algumas marcas negativas para nós. Por exemplo, se nesse momento você está com a sua cama desarrumada, a cama da sua vida, no sentido de analogia que eu estou falando com você, você talvez pode ter a marca da desesperança. Essa é uma marca de uma cama desarrumada na sua vida. Porque esse é o momento, irmãos, de nós nutrirmos esperança. Esse é o momento, irmãos, de nós olharmos para frente. Hoje à tarde eu estava conversando com uma pessoa. Tem sido muito comum a gente ouvir esse tipo de conversa. Eu quero que essa palavra também possa alcançar você, né? A pessoa chegou e falou: pastor, que situação terrível, está lá na Itália, né? Está lá na Espanha. Então os olhos da pessoa se voltaram para os lugares, para os países. Talvez a situação esteja mais crítica nesse momento de crise. Irmãos, realmente a situação lá está crítica. Nós precisamos a todo momento, como povo de Deus, como igreja do Senhor, orar por essas pessoas, orar por essas nações. Mas esse é um momento, irmãos, que nós precisamos ter muito cuidado, onde nós vamos focar a nossa mente, porque esperança, irmãos, está ligado à nossa mente. Esperança não está ligado muito ao nosso agir, está ligado naquilo que nós pensamos. E esse é o momento, irmão, de nós nutrirmos esperança. Hoje estava rolando também um vídeo em rede social de um prefeito de uma cidade de São Paulo, que ele foi dar uma palavra a todos os moradores daquela cidade, e ele abriu o vídeo falando: olha, todos nós vamos ser infectados, uns vão morrer, outros vão ficar assim, outros vão ficar não sei mais o que. Irmãos, nós não podemos perder nesse momento a esperança. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jeremias capítulo 29, versículo 11, vai dizendo que Deus tem para nós, irmãos, plano de nos fazer prosperar e não causar dano. Quando nós vamos ver lá no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, nós vamos ver Jeremias no momento de grande lamento, por mais de 20 versículos lá do capítulo 3, ele lamentando, falando de coisas tristes, mas ele consegue mudar a sua mente, e ele consegue dizer lá a partir do versículo 20 e 21, todavia também quero me lembrar daquilo que me traz esperança, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Irmãos, esse é um momento que você não pode se permitir viver com base na desesperança. Se a cama da sua vida hoje está bagunçada com desesperança, arrume ela, tire a desesperança de dentro da sua casa, comece a arrumar a sua cama simbolicamente, tirando dessa bagunça todo o sentimento de desesperança, tudo aquilo que possa alimentar a sua mente de desesperança. Mas eu quero te convidar a continuar arrumando essa cama simbolicamente e fazer de tudo para que você tire dela nesse momento a tristeza. Esse tem sido um sentimento muito comum nos dias atuais. Eu posso falar para você, não tenho a menor dificuldade, eu tenho andado triste. Por muitas vezes eu me pego com o olhar parado, ou olhando
para alguns lugares, sobretudo aqui na igreja, e sendo naquele momento atraído por um sentimento de tristeza. E essa é uma das marcas que tem desarrumado a cama da nossa vida, a tristeza. Olha, então, se simbolicamente agora, em forma de analogia, você está pedindo a Deus para que você consiga arrumar a sua cama, peça a Deus para tirar do seu coração a tristeza. Não estou dizendo que nós sejamos super-homens, que nós sejamos extraterrestres. Não, irmãos, esse é um momento que a tristeza é inerente ao ser humano, ela é de certa forma natural, mas nós precisamos pedir a Deus para que essa tristeza não nos consuma, para que essa tristeza não nos domine e não nos faça viver na perspectiva dela. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, comece a limpar, a arrumar a sua cama, tirando a tristeza. A tristeza que te domina, talvez na maior parte do dia, e te impeça de fazer coisas importantes que você pode fazer mesmo num momento como esse, porque você tem sido dominado pela tristeza. Mas a cama ainda não está limpa, e eu quero te convidar nesse momento a simbolicamente arrumar sua cama, tirando de você ou pedindo a Deus para que tire, porque tem coisas que nós não conseguimos. E peça a Deus para que tire agora de você todo o egoísmo e todo individualismo. Ontem nós fizemos um pequeno grupo dos jovens, fizemos online, e o pastor Júnior trouxe uma palavra. Ele trouxe uma palavra com base em José do Egito. Ele falou: olha, não permita que esse momento de crise te impeça de ser bênção na vida de alguém. Meu irmão, para que você seja bênção na vida de alguém, você tem que vencer o egoísmo, vencer o individualismo. Tem sido muito comum nesses dias nós vermos pessoas vivendo dominadas por isso, pelo egoísmo. Então nós temos um cenário que ele é forte para nós temos um cenário que ele é preocupante para nós. Aí eu pego os meus olhos e eu só olho para mim mesmo, eu só olho para dentro da minha casa. Então o que importa agora é salvar a mim mesmo, salvar a minha casa, proteger a minha casa, não importa mais nada. E os outros, que cada um se virem como puderem. Aí muitos deixam de abençoar a vida do próximo. Olha, não fique chateado, muitos têm deixado de abençoar a igreja, de abençoar o reino de Deus, porque estão sendo dominados pelo egoísmo, pelo individualismo. Meu irmão, arrume a sua cama, tire isso da sua vida. Não perca a oportunidade de ser bênção na vida de alguém. E eu vou te falar uma coisa. Há pouco tempo atrás, pessoas ao nosso redor estariam muito mais duras a ouvir o Evangelho. Acredite, hoje os corações estão muito mais quebrantados. A hora de você ser bênção na vida de alguém, mais do que nunca, meu irmão, se você é um discípulo de Cristo, é agora. É agora. Então não deixe ser dominado pelo egoísmo, nem pelo individualismo. Vamos terminar essa arrumação da nossa cama. Tire o desânimo e a prostração da sua vida. Lembra que eu falei da esperança? A esperança, ela está ligada ao que eu penso. O desânimo, ela está ligada às minhas atitudes. Porque agora não é mais só o pensar, é o não fazer. E aí eu simplesmente me prostro. Me prostro. Irmãos, a OMS, inclusive, a Organização Mundial da Saúde, está muito preocupada, porque nesse tempo as doenças emocionais, elas tendem a dar um pico. A depressão, os transtornos, eles tendem nesse momento a talvez dar um pico. E isso tem muito a ver, irmãos, como você decide encarar as circunstâncias.
E eu quero dizer para você, olha, esse não é um tempo de você se prostrar. Esse não é um tempo de você desanimar. É um tempo de você nutrir a sua mente com esperança, trazer à sua mente aquilo que pode te dar esperança. É um tempo de você não ser egoísta, mas é um tempo também de você ter atitudes e atitudes de ânimos. Quando você vai ler o livro de Josué, lá no capítulo 1, nós temos um momento muito decisivo ali na história do povo de Israel. É um momento em que Moisés já havia morrido, Josué assume a liderança do povo, ele assume num momento muito difícil. Era uma missão muito dura para Josué, mas as palavras de Deus para Josué, irmãos, elas são fortes demais. E elas são, você conhece muito bem. Josué, ser forte e corajoso. Não desanime, pois o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que você vá. Irmãos, a palavra de Deus, ela é remédio para nós em todo o tempo. Eu quero trazer a palavra de Josué como palavra de Deus para nós nesse momento. É onde eu disser a Josué, agora coloque o seu nome. E Deus diz para você, Josué, ser forte e corajoso. Não temas nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, é contigo por onde quer que você vá. Irmãos, prudência todos nós temos e vamos continuar tendo. Seguir recomendações, nós estamos seguindo como igreja, como pessoas, como família, e vamos continuar seguindo. Mas entenda uma coisa, irmãos, a vida não pode parar. E vai ter um momento que a vida vai precisar caminhar, e você vai precisar fazer coisas que antes fazia. Meu irmão, não seja dominado pelo medo. Seja forte, tenha coragem e confie que nosso Deus, o Deus de Josué, o Deus de Moisés é o nosso Deus, e Ele guarda você por onde quer que você vá. Esse tema que eu dei para a nossa reflexão, Arrume a Sua Cama, para quem não sabe, ele é o título de um livro. Se você não conhece, fica como sugestão de leitura, Arrume a Sua Cama. E o autor desse livro, ele foi um ex-oficial, ele é um ex-oficial da Marinha. E ele conta nesse livro que, como militar, ele tinha todos os dias a tarefa de... A primeira coisa que fazia ao acordar era ter que arrumar a cama. Isso não importa qual era a circunstância, se era uma circunstância que o chamava por uma missão urgente, se era uma circunstância tranquila, não importa o horário, se era 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 6 horas da manhã, mas diz o livro, e ele conta isso no livro, que todas as vezes que ele era acordado em serviço, a primeira coisa que ele tinha que fazer era arrumar a cama. E ele falou que por muito tempo, ele conta no livro que por muito tempo na sua vida militar, ele não conseguia entender isso, essa questão do arrumar a cama. Mas ele vai dizendo que aos poucos ele foi entendendo. Ele foi entendendo e ele foi tirando lições para a vida dele, que antes de qualquer coisa, por mais importante que ele tinha que fazer, ele precisava arrumar a cama. E ele dizia que quando ele estava ali arrumando a cama, aquilo dava força para que ele pudesse sair, para enfrentar tudo que tinha lá fora, por maior que fosse. Então a força dele, o ânimo dele começava a arrumar a cama. E ele conta também que quando ele saía para a missão dele, às vezes fracassava, e ele voltava para o quartel, voltava para a base, mesmo tendo fracassado naquilo que ele foi fazer, ele dizia que um dos confortos maiores que ele tinha era chegar lá naquele refúgio e encontrar a cama arrumada. Então a cama arrumada era principal, era essencial na sua vida para lhe dar ânimo para aquilo que ele iria fazer, mas também era refúgio para que quando ele voltasse, ele encontrasse uma cama arrumada. Nessas mensagens, nesses cultos online que nós temos feito, nós temos compartilhado algumas frases e pedido para que você poste em rede social. E eu quero deixar mais uma com você nessa noite. Com base nessa ilustração e nessa analogia que nós fizemos aqui sobre arrumar a cama, eu quero dizer para você, olha, aquilo de maior que Deus fará amanhã,
começa pelo simples que você faz hoje. Arrume a sua cama. Vou repetir. Aquilo de maior que Deus fará amanhã começa pelo simples que você faz hoje. Arrume a sua cama. E com base nessa frase eu vou repetir. Tire a desesperança da sua vida. Arrumar a cama é uma simbologia para a sua vida. Tire a desesperança da sua vida. Tire a tristeza, ou faça com que quando ela venha sobre sua vida, ela não te domine. Tire o egoísmo e a individualidade que talvez estão conduzindo você. Tire o desânimo e a prostração. E eu repito, aquilo de maior que Deus vai fazer amanhã começa pelo simples que você faz hoje. Então arrume a sua cama. Eu quero terminar essa palavra com mais uma frase muito forte que Pedro diz para Enéas. Ele não diz apenas para Enéas: Enéas, levante e arrume a sua cama. Mas ele diz também, eu não vou usar a tradução NVI, eu vou usar a tradução mais tradicional, que é a Revista e Corrigida. Ele diz para Enéas: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Olha que forte, irmãos, essas palavras de Pedro para Enéas. Enéas, levante e arruma a sua cama. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Saúde é a palavra do momento, irmãos. Saúde é interessante a nossa vida, né, irmãos? Imagine que saúde estava no ranking dos pedidos de oração lá embaixo. Aí agora a saúde veio aqui para cima, está liderando o ranking. Aquele que pedia bênção de prosperidade está pedindo saúde. Aquele que pedia a promoção no emprego está pedindo saúde. Aquele, independente do que tem, tenha pouco ou tenha muito, está pedindo saúde. Jesus Cristo, Pedro, quando chega para Enéas, ele diz: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo te dá saúde. Olha, só que eu vou te dizer que Ele te dá muito mais do que o que você pensa que é importante. Quando Jesus Cristo se encontrou com 10 leprosos e os mandou em direção ao sacerdote para que eles pudessem ser curados, vai dizendo a Bíblia que no meio do caminho eles foram curados, mas apenas um voltou. Para esse que voltou, Jesus Cristo diz: olha, a sua fé te salvou. Para várias pessoas nas passagens do Evangelho, Jesus Cristo mostrou que aquilo que a pessoa entendia como mais importante tinha algo muito maior. E muitas vezes era a salvação, o perdão dos pecados. Meu irmão, a saúde física hoje é muito importante. Todos querem saúde, só que existe uma saúde muito mais importante do que essa, é a saúde espiritual. E é essa também, só Jesus Cristo pode dar. Eu quero mais uma vez repetir para você: Jesus Cristo te dá saúde. Que nesse momento você seja abençoado na sua casa, você seja abençoado na sua vida, com a saúde que só Jesus Cristo pode dar. Mas que Ele também, que é um abençoador, continue cuidando da sua casa, continue cuidando da sua vida, continue trazendo saúde para você, para os seus filhos, para os seus familiares, guardando a cada um e protegendo nesse tempo de adversidade. Estamos, irmãos, no meio de uma travessia. Vamos chegar do outro lado, Senhor. Mas hoje, nesse tempo, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo te dá saúde. Receba a saúde que vem de Deus. Receba aquilo que só o Senhor Jesus Cristo pode te oferecer. Que Deus te abençoe.